Começando Ana Maria Hatz em Família dessa sexta-feira, dia 3 de dezembro, último mês do ano de 2021. Acabou o ano, gente, que coisa horrível, voou, né, apesar de tudo. Então, nós vamos já veicular este programa na nova sede da TVI, Canal 17, na Rua Monte Caseiros, uma sede belíssima que já está em funcionamento, nessa emissora, que é a emissora que mais fala de Petrópolis. Então, falando de Petrópolis, eu quero dizer para vocês o seguinte, já numa resenha rapidinha. As matrículas da rede municipal começam só em janeiro de 2022, e do dia 4 até o dia 28/1, o sistema de educação do município pretende estar com as matrículas todas terminadas. Apesar da pandemia, o índice de expectativa de vida do brasileiro aumentou um pouquinho nesse 2021. Eu não sei nem como é que aconteceu isso, mas aconteceu. No dia 25, que foi quinta-feira passada, começou os 16 dias de ativismo contra a violência de gênero e a violência doméstica. E o CRAM, que é o órgão aqui da Prefeitura Municipal que trabalha na prevenção à violência doméstica, à violência contra a mulher, fez uma cartilha falando de todas as formas de violência que existem, e focando principalmente a relação abusiva, quer dizer, a violência psicológica e financeira, que muitas mulheres sofrem e nem sabem, nem têm consciência que estão sofrendo, e que hoje está no Código Penal como crime. Então, elas estão distribuindo, a Ana Luísa Franco, que é a coordenadora do CRAM, está distribuindo essas cartilhas justamente para fazer esse trabalho de conscientização das mulheres de uma forma de denúncia e de violência que muitas vezes elas não têm conhecimento e precisam se rebelar e denunciar. Na sexta-feira, 26 também, em continuação ao dia 20, que foi o Dia da Consciência Negra, a doutora Cíntia Silva Xavier, que é a presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Petrópolis, ela fez um evento assim, parabenizando e homenageando 10 advogados, 5 mulheres e 5 homens negros que militam nessa causa aqui em Petrópolis e que têm assim que sofrem todo aquele tipo de discriminação estrutural que a gente sabe que ainda existe na nossa sociedade. E, ao mesmo tempo que ela homenageou esses 10 negros advogados, ela fez todo um trabalho de conscientização e de promoção do racismo ou da injúria racial contra os negros, que têm muita dificuldade de denunciar, porque o Estado só tem uma delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, que é a DECRAD, e que fica no Rio de Janeiro. Então, as pessoas não sabem ainda o que é racismo, o que é injúria racial, o que eles podem fazer para denunciar, como denunciar, etc. e tal. Então, ela fez esse evento justamente para registrar tudo isso, porque o Instituto de Segurança Pública disse que aqui em Petrópolis nós tivemos 31 casos de discriminação racial em 2019 e em 2018 a gente só teve 15, quer dizer, está aumentando a questão da injúria e do racismo. Então, a gente precisa realmente tomar conta dessas denúncias todas que precisam existir e a consciência do problema precisa ser muito mais divulgada e muito mais social e comunitária na nossa sociedade. Os produtos da ceia de Natal já aumentaram 27%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Olha só, como é que a gente vai ter um Natal pós-pandemia, com toda essa recessão que a gente está tendo e essa inflação brutal que não para em momento nenhum. Os bancos da cidade
em 12 meses, eles foram multados pelo PROCON em mais de 3 milhões de reais. Multas, mais de 22 multas, que se limitavam a falar do tempo de espera nas caixas, que não é cumprido como deveria ser, que é de 15 a 20 minutos para os dias normais e de 30 minutos, no máximo, para vésperas de feriado. E isto consignado numa lei municipal e numa lei estadual, está muito bem dito. E na lotação máxima que deve existir dentro dos bancos nesses tempos todos de pandemia. Nada disso foi cumprido. Os bancos, então, receberam todas as bandeiras de Petrópolis, no mínimo uma multa, e várias bandeiras, mais de 2 e 3 multas. Então, é essa a visão que nós temos aí, é isso que a gente tem falado, né, da nossa realidade pós-isolamento social, que ainda continuando na pandemia não está sendo respeitado. Vamos passar para as nossas entrevistas, que acho que eu já falei demais. Então, vamos começar a bater um papo agora com a psicóloga Sheila França, que vai abrir, ainda essa semana, uma oficina de estimulação cognitiva para idosos. Isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, principalmente porque os idosos, que é o meu caso, né, tiveram que ficar reclusos nesse isolamento social muito tempo, quase 2 anos, 1 ano e tanto, não é? E isso faz com que, de certa forma, a gente perca aquela convivência social e os estímulos que essa convivência necessariamente nos trazem, para que a gente continue num ritmo bastante acelerado de desenvolvimento, de atuação, de apuração das coisas e fique mais assim atenta a tudo que está acontecendo no mundo, na família da gente e dentro da gente. Então, a Sheila agora vai me explicar, e eu estou interessadíssima em saber como é que é essa oficina, Sheila, e em que ela se consiste, né, em relação a estimular aquelas pessoas que têm mais idade. Que a gente ouve falar muito nesse negócio, faz joguinho palavra cruzada, joga carta, faz não sei o quê, entendeu? Mas eu quero saber o que a sua oficina propicia. Então, Ana, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Muito bom estar com você muito novamente. Interessada eu estou. Então, meu nome é Sheila França, eu sou psicóloga aqui em Petrópolis, né? Casualmente, até estou fazendo essa live aqui do meu... Live não, né? Entrevista daqui do meu consultório, que ele é bem amplo, ele é arejado aqui no centro de Petrópolis, que já é um fator que diferencia para trazer alguns idosos para cá, né? Então, a ideia de montar essa oficina é porque justamente, independente do período de pandemia que nós vivemos, muita gente ficou, principalmente os idosos, muito isolados, muito sem atividade, muito sem estímulo, né? Isso. E a cognição, ela tem a ver com aprendizado, com experiência, com vivências, através de algumas percepções, né? De alguns estímulos diferenciados, né? E nos sentidos, ou trabalhando os sentidos também, né? Os nossos 5 sentidos. Então, foi uma demanda que eu percebi no ano passado já, muita gente me procurando, e ao mesmo tempo com medo de sair de casa, e aí eu montei essa oficina com algumas atividades para estimular idosos a partir de 65 anos, essa que eu estou montando, porque são trabalhos bem específicos e bem direcionados, né? Agora, aconteceu de vir pessoas um pouco mais novas, que tinham alguns problemas, assim, de memória. Então, eu faço um trabalho aqui, são através de dinâmicas, né? Eu tenho uma série de ferramentas aqui, de material que a gente trabalha a memória, a gente trabalha a atenção,
às vezes um reaprendizado, né, exercitar a mente, porque nosso cérebro é um músculo como outro qualquer. E ele precisa ser estimulado e desenvolvido, né? Eu tenho aqui, eu convido também ao longo, que eu já tive essa oficina durante 4 meses, que ela funcionou. Depois veio outra onda da pandemia e a gente encerrou novamente. Então, assim, eu tinha convidados especiais, tipo um professor de educação física, um exemplo, só para mostrar a importância de algumas atividades físicas que os idosos podem e devem fazer, que faz parte para você ter mais, trabalhar mais, assim, a parte que a gente fala espacial, né? Ter mais firmeza para andar, ter mais ciência do espaço em que ele pode, onde ele não pode, o que deve fazer, como deve cuidar. Então, eu chamo outros profissionais também para dividir uns momentos aqui para a gente, para conversar e trazer o que eles têm de experiência também dentro da área deles com idosos. Fora essa questão física, intelectualmente, o que você pode nos dizer assim como estímulo? O que seria uma atividade estimulativa, vamos dizer assim, da cognição e do desenvolvimento emocional? Um exemplo que a gente faz atividades são alguns cálculos, outras atividades que a gente faz é memória, através de jogos e através de ferramentas. Quando eu falo ferramentas, são atividades, eu tenho mais de 50 atividades, para, por exemplo, ver a diferença entre um lugar ou outro, uma imagem ou outra, perdão. Outro estímulo que eu tenho aqui, por exemplo, é contagem. Outro estímulo também que a gente faz para trabalhar melhor é memória para lembrar de capitais, estados, enfim, são várias coisas assim. O jogo de sudoku é um outro exemplo. Colocar algumas coisas em ordem alfabética é outro exemplo que te ajuda a lembrar, a pensar, entendeu? Memória, são atividades assim, fora jogos, né? Jogos para socialização, jogos de memória especificamente, jogos de raciocínio, por aí. Então esses exercícios, né? Porque isso serão exercícios, né? Atividades, vamos dizer assim. Mas atividades que parecem exercícios que serão feitos online, né? Não, a oficina vai ser presencial. Ah, não vai ser online? Não, vai ser presencial. Eu tenho esse meu consultório aqui, essa parte que vocês estão vendo é a metade da minha sala. A minha sala tem o dobro dessa extensão. Então, eu tenho uma mesa, por causa do distanciamento, do álcool gel, que cada uma vai receber o seu, cada uma tem o seu material, inclusive das escritas e das atividades. Eu tenho um material impresso para cada idoso. E aí eu coloco próximo à janela uma mesa com 2 lugares, uma mesa de 1 metro, mais ou menos. No outro meio da sala, eu coloco uma outra mesa, e no final da sala, também mais próximo da entrada, uma outra mesa. Quer dizer que a socialização já começa aí no teu consultório presencialmente. Sim, porque elas conversam, elas se apresentam, às vezes, assim, acontece delas fazerem uma troca de alguma experiência ou outra. Tem momentos que a gente faz uma roda de conversa com a proposta de um tema específico, que cada uma fala um pouquinho. Então, entendeu? Cada classe terá um percentual de quantos alunos, por exemplo? Eu só estou, em função da pandemia, eu só estou colocando 6 pessoas. Por vez? Por vez, Você terá várias turmas de 6? Sim. O encontro é uma vez por semana, dura aproximadamente 1 hora, 1h30. Eu sempre estendo um pouquinho mais, porque às vezes as pessoas têm necessidade, as idosas têm necessidade de falar um pouco mais. O encontro uma vez por semana. Vai começar na próxima terça. Esses encontros serão aí, então, no seu consultório, que se situa aonde? E você diz para nós, então, como é que é possível entrar em contato com você, um endereço, um telefone, um e-mail, alguma coisa, para a pessoa que queira participar, se matricular, e enquanto é o custo dessas oficinas? Tudo isso você tem que dar essas informações aí, para ficar bem claro. Como eu sei que teu programa tem um longo alcance, né, diante do trabalho que você já faz há alguns anos,
Então, é importante dizer que esses encontros são aqui na cidade de Petrópolis, né? O meu consultório fica na Rua do Imperador, no número 264, na galeria do edifício Santo Antônio, tá? No 9º andar. E as inscrições dos encontros, então, como eu falei, serão uma vez por semana, com duração em média de 1 hora a 1 hora e meia, iniciando na próxima terça-feira, agora dia, deixa eu olhar, 23, mas eu vou abrir turmas assim consecutivas, né? O que vai mudar um pouquinho, às vezes, é o horário. Essa turma que vai iniciar nessa terça-feira, não importa se outras pessoas entrarem depois, não tem problema. O encontro, o valor é R$180. Perdão, você ia perguntar alguma coisa? Não, R$180 mensal, é uma R$180, mensalidade. isso, com direito a 4 essa encontros. Primeira turma, o horário dessa primeira turma? Às 16 horas. Tá. Mas quem vê depois, ou quem assistiu o programa depois que o programa fica online direto, né? As pessoas podem me procurar, porque eu estou montando turmas na quinta-feira, vou montar na terça-feira mais cedo, porque eu separo os idosos, homens e mulheres. Né? Você faz separado? Sim, porque a conversa das mulheres é outra, né? Elas querem entrar em outros temas, em outros assuntos, e como eu falei que às vezes a gente faz uma roda de conversa também, às vezes elas não querem comentar algumas coisas particulares, assim, ou muito delas com presença de homem. Então, eu tive esse olhar da última vez, passei a fazer grupos separados, que fica muito melhor. O encontro, então, começa na terça, o endereço eu já dei. Quem quiser conhecer o meu trabalho, é fácil de encontrar no @Sheila, com SH, .franca.psicóloga. É o meu Instagram. Para quem não tem Instagram, o meu celular é 24, que é Petrópolis, 99268 1295. Esses R$180 dá direito aos 4 encontros, o material didático todo já está incluso, tudo que eu fizer aqui de atividade, tudo já está incluso, e é isso. Nem sei se faltou Sheila, falar. E por exemplo, Sheila, no teu Instagram, você mostra o seu trabalho. O que você mostra no Instagram? Então, lá eu falo um pouquinho mais da importância dessa estimulação cognitiva no post que eu falo. Eu também tenho um programa de televisão em que eu trabalho com empreendedorismo, o nome do programa é Divã Empreendedor, então lá tem alguns trabalhos as entrevistas todas estão lá. A oficina para crianças, que eu também faço, a oficina para crianças, que é num outro dia, no período da tarde também, porque a criança a gente trabalha diferente de algumas coisas dos idosos. A criança a gente trabalha as emoções primárias, né, que é uma outra oficina que eu estou montando para dezembro, e aí a gente conversa num outro momento, mas lá tem uma prévia do que é a oficina para as crianças também. Algumas questões dentro da psicologia que a gente vê muito, enquanto depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, algo sobre empreendedorismo, que é a área que eu trabalho. Tá ótimo, Sheila. Então, eu acho que você já deu assim um briefing bastante claro, né, do seu trabalho e o que o seu trabalho se propõe em relação à estimulação dos idosos, né? Vamos ver aí a aceitação. Acho que todos os idosos estão precisando muito de se mexer fisicamente, você já falou dessa parte física também, e intelectualmente, né? Sim, porque acho que através da cultura, de uma atividade qualquer que faça a cabeça funcionar, né? É muito importante para a gente não perder o ritmo da vida, não é isso? E é importante, é legal também, Ana, porque é um momento de escuta, sabe? Os idosos precisam ser ouvidos, eles precisam ser acolhidos, sem julgamento, que é o meu papel enquanto psicóloga, né? É um momento de escuta, deles desabafarem, deles falarem das suas dificuldades, das suas limitações, e a gente buscando estimulação, inclusive para isso, para superar essas dificuldades que eles encontram com a idade ou com o período que a gente está vivendo.
Então, isso também faz parte do estímulo que é muito importante, né? E envolve o acolhimento. Com Todos certeza. acabam se ajudando. Com certeza. Então, eu desejo que seja um sucesso essa oficina, que você tenha muitos adeptos, entende? E que o resultado seja extraordinário, porque isso é bom para, né, para a socialização e a vida comunitária da cidade, né? É muito importante isso, né? A vida social e comunitária, né? Verdade. Tá bom, Sheila, muito obrigada, então, tá? Sucesso absoluto. Tá? Obrigada, sim. Tchau. Tchau. Vamos bater um papo agora com duas pessoas aqui do município de Petrópolis e uma pessoa do estado do Rio de Janeiro. Eu digo isso em nível de estruturas governamentais, da Prefeitura Municipal de Petrópolis e do governo do estado do Rio de Janeiro. Isso porque a gente ouve muito falar em parcerias, governo, prefeitura, governo do estado, prefeito, governador, mas, concretamente, a gente tem poucos programas onde trabalhem integradamente juntos prefeitura e governo do estado. Às vezes a gente tem repasses de verba, repasses de funcionários, programas paralelos, consórcios de programas, mas assim, integradamente, como vai funcionar este programa aqui em Petrópolis, é raro a gente ter. E como o programa tem um nome muito interessante, Empoderadas, que para mim é muito importante, porque se trata de, vamos dizer assim, preparar mulheres para o seu protagonismo da sua própria vida. Eu fico muito satisfeita de trazer esse assunto aqui e quero agradecer, então, a Érica Paz, que é a coordenadora geral desse programa no estado do Rio de Janeiro e que, nesse momento, está representando o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro, que é o Matheus Quental, que Petrópolis conhece muito bem, mas ele agora é o secretário estadual. E como ele está numa reunião, não pôde sair, a Érica, inclusive, vai falar do programa e está também representando o secretário. E nós temos a nossa parte aqui petropolitana, que é o nosso secretário atual de Assistência Social, Hugo Bento, e a Marjorie Santos, que vai ser a coordenadora do programa aqui em Petrópolis. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos bater esse papo explicando para todos os petropolitanos que estão nos ouvindo e nos vendo como é que a gente vai empoderar essa mulherada petropolitana. Então, primeiro, vou falar com a Érica para dar um briefing aí de como é que vai ser esse programa. Tá bom, Érica? É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu poder falar novamente contigo. Isso. E principalmente poder falar com as mulheres do município de Petrópolis. Queria agradecer de coração essa oportunidade, por toda a autonomia que é me dada a mim e a minha equipe pelo nosso secretário Matheus Quental, que é daí de Petrópolis. Para mim foi um doce presente ter o Matheus como secretário. É um homem que vem com o coração assim, cheio de vontade de fazer a diferença na vida de seres humanos, né? Não só de nós, mulheres, mas de tudo que engloba o assistencialismo, né, e tudo que há envolvido em relação aos direitos humanos. Agradecer também ao prefeito e ao secretário daí do município, o Hugo, que foram assim incríveis, incansáveis, para a gente já estar realizando esse programa. Vale dizer que a gente tem, o Empoderadas é um programa do governo do estado do Rio de Janeiro, mas que se não fosse a atuação da prefeitura, né, junto com o seu secretário Hugo, a gente ainda estaria lá atrás, talvez um pouquinho de passos mais lento, como a gente ainda está em alguns outros municípios. Então, Petrópolis, sem dúvida alguma, está na frente. Agradecer também todo o empenho da minha professora, a professora Marjorie, que já está aí à frente. A gente já tem uma equipe grande aí no município para a gente poder estar desenvolvendo e passando essas ferramentas técnicas para poder não só empoderar,
né, mas literalmente salvar vidas de mulheres. Infelizmente, todo mundo sabe que a violência contra nós, mulheres, é um mal que assola as mulheres não só de Petrópolis, não só do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil e o mundo, né? A violência contra mulheres, infelizmente, foi decretada pela ONU como uma pandemia, né? Ou seja, é um problema global que a gente passa em relação a todas as formas de violência. E, sem dúvida nenhuma, é muito, muito prazeroso e honroso a gente poder estar tocando esse trabalho aí, fortalecendo as mulheres aí de Petrópolis. Então, como é que funciona esse projeto, Érica? Então, você cria núcleos nos municípios, né? Quer dizer, isso é muito inteligente, porque as coisas acontecem na ponta mesmo, né? É no município que a gente vive e as coisas acontecem no município. Então, como é que nos núcleos petropolitanos vai funcionar o projeto? Já está funcionando. Mas então, você repassa a expertise e a verba, como é que é? O que você repassa? Vamos lá. O programa Empoderadas é uma tecnologia social onde a gente treina treinadoras. A gente tem uma equipe pré-selecionada, no caso a Marjorie, é a nossa responsável daí, que ela já foi qualificada para o início do trabalho, né? Essa qualificação é dada pela coronel da Polícia Militar, é dada pela juíza, é dada pela desembargadora, é dada pela promotora, pela procuradora e por pessoas que têm cargos, né, e experiência já na área da vara da violência doméstica e familiar e também em relação à dignidade e proteção das mulheres, né? Então, a gente treina essas profissionais para elas estarem servindo como elo, como elas além de estarem fornecendo essas ferramentas técnicas, né, porque o programa a gente fornece ferramentas técnicas para que meninas e mulheres tenham possibilidade de reconhecer e se antecipar à ação de um criminoso em potencial, seja ele um criminoso doméstico, um importunador sexual, um estuprador ou até mesmo um feminicida, né? A gente também leva cursos de capacitação e qualificação profissional para essas meninas, porque nós entendemos que não existe agressão mais grave para uma mulher do que ela ver ou imaginar a possibilidade de um filho passando fome ou passando necessidade. E muitas das mulheres, elas infelizmente acabam se sujeitando a uma relação de abuso e agressão porque, infelizmente, ela é dependente economicamente daquele agressor, né? Aquele agressor, infelizmente, acaba sendo provedor daquela casa. Então, a gente entende que a gente precisa fornecer essas ferramentas também para a gente poder fazer com que essas mulheres tenham possibilidade de gerar renda, né, de ver. A gente está levando agora o curso em parceria com a RME, que é a Rede Mulher Empreendedora, que é o curso O Potência Feminina, onde a gente leva curso de empreendedorismo para as nossas mulheres. E logo, logo a gente vai estar chegando com esse curso para as mulheres que são atendidas pelo programa Empoderadas. Então, essas aulas ocorrem semanalmente, né? Aí em Petrópolis 2 vezes na semana, se eu não me engano. Teve uma mudança aí no quadro que a Marjorie me passou isso ontem. Passou para a nossa coordenação técnica, que foi me passado ontem, então ainda não pude olhar com mais calma, mas, se eu não me engano, a gente tem 2 turmas aí no município. Então ela vai te contar hoje no programa, ela vai te contar agora. A gente tem essas turmas que já estão funcionando, as aulas são gratuitas, é apenas 1h30 de aula, diante da necessidade, é muito pouco, né? Eu sempre gosto de falar o que é 1h30 durante a tua semana, para tu tirares ali e aprender um pouco de ferramentas de como agir diante de uma situação criminosa que está ocorrendo com você ou com a tua semelhante, com a tua vizinha, com a tua prima, com a tua irmã, com a tua mãe. Se você está vendo alguma forma de crime, seja ele um assédio, um abuso sexual, uma tentativa de estupro, como agir, a quem recorrer, né? Então, essas ferramentas são dadas pela nossa profissional, pela professora Marjorie. Essas técnicas são ensinadas não só o preventivo, que é o carro-chefe. Vale lembrar que a gente não ensina a mulher a bater em homem, e o nosso trabalho não é contra homem, o nosso trabalho é contra a violência. Nem todos os homens são estupradores, nem todos os homens são agressores, né? A gente tem aquele
A gente tem maridos que levam as esposas para as aulas, a gente tem os pais que levam as filhas para as aulas, né? Porque a gente tem um número altíssimo também de crime de importunação sexual dentro do transporte público. Então, às vezes, você tem um lar maravilhoso de amor, de acolhimento, de carinho, mas no momento em que você pega o ônibus para chegar até a escola, para chegar até o mercado, ou um Uber, um carro de aplicativo, a gente tem números altíssimos de crimes cometidos nesses ambientes. Então, a gente fornece essas ferramentas técnicas preventiva de como você deve atuar para prevenir, para não se tornar uma vítima tão em potencial. Vale ressaltar que, pelo simples fato de sermos mulheres, já temos essa potencialidade aí grande, aguçada, né? Também o risco iminente da agressão, da violência, do crime. Se o cara tentou me conduzir à força para me levar, para me estuprar, ou se o meu namorado, ou meu ex-marido, ou meu ex-noivo, né, ou meu marido embriagado ou não, vem e agarra no meu pescoço para me asfixiar, para me aplicar um estrangulamento, como eu vou sair desse ato criminoso sem confrontá-lo? Na verdade, a gente fornece essas ferramentas técnicas ensinando de como a mulher pode se desvencilhar ao ataque de fúria de um homem, né? E também temos o pós-traumáticos. O preventivo, antes a gente tem o iminente do crime e a gente tem o pós-traumático, né? Acabei de ser estuprada, eu devo ir para a delegacia, para casa ou para o hospital, né? Cheguei no hospital, de lá eu tenho que ir para o IML para fazer o corpo de delito ou eu tenho que ir para a delegacia? Acabei de ser espancada ou estou sendo ameaçada, eu devo ligar para onde? Vale lembrar, né, que a Polícia Militar 190, onde a gente tem um departamento exclusivo que cuida de mulheres que possuem medidas protetivas, que é a Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, que é um programa incrível e premiado até internacionalmente da Polícia Militar. São parceiros do programa Empoderados, a gente tem contato direto com a equipe da Patrulha Maria da Penha em todo o estado do Rio de Janeiro. Vale lembrar que o estado do Rio de Janeiro é o único estado no Brasil que tem um atendimento especializado da Polícia Militar que atende inteiro o estado, os 92 municípios, né? Ou seja, se essa vítima ela é de uma zona de risco, ou seja, ela tem receio de ligar para a Polícia Militar, porque dentro da comunidade talvez a polícia não entre, ou talvez ela tem receio de ir numa DEAN para fazer o registro de ocorrência, porque se alguém de dentro da comunidade souber que infelizmente existem as leis, né, de dentro desses ambientes, mas aonde a gente vai direcionar essa mulher que precisa de uma medida protetiva, que ela precisa de um acolhimento, que ela precisa de um abrigo? Então, a nossa profissional ela é altamente bem qualificada para estar dando o direcionamento objetivo, fazendo com que os traumas e os transtornos causados pelaquela agressão, pelaquela atitude causada daquela nossa mulher que está atendida pela gente, sejam mais brandos, mais amenizados, se é que a gente pode falar que existe isso, né? Então, se eu tenho o meu padrasto está abusando da minha irmã, a quem eu devo recorrer? Fala com a nossa professora, fala com a nossa equipe, que a gente vai estar tendo condições, ferramentas técnicas objetivas para estar dando os principais direcionamentos, né? O que faz o CEAM, para que serve a DEAN, para que serve o CEAM, para que serve o CEDIM, para que serve o CRAS, para que serve o CREAS? Como é que uma mulher, uma chefe de família, pode ter acesso a um recurso ofertado pelo governo de um município, pelo governo do estado, ou até mesmo pelo governo federal, né? Que a gente dá essa orientação: olha, você precisa ir num CRAS, fazer o seu cadastro único para que você seja inserida nos programas sociais. Então, todas essas orientações passado no tatame, né? Mais uma vez, o tatame, as pessoas pensam que a gente vai ensinar a mulher a bater em homem. Não, a gente não ensina mulher a bater em homem. Na verdade, a gente não trata a violência com violência. O tatame, na verdade, para a gente, é uma ferramenta para a gente chamar, é um chamariz para a nossa demanda, né? Para a gente poder atrair a nossa demanda. O tatame nada melhor do que o esporte para agregar e fortalecer. Então, o tatame, na verdade, é a nossa sala de conversa, onde a gente vai debater, onde a gente tem cursos profissionalizantes, onde a gente tem workshops, a gente tem o trabalho de acolhimento, a gente tem atendimento psicológico, jurídico, também ofertados pelo nosso programa, para a gente estar fortalecendo. A gente estende também esse programa para os filhos da violência, para os filhos dessa mulher. Às vezes essa mulher
nem tomou uma porrada, nem foi vítima de uma violência psicológica, mas ela teve algum problema ainda na infância, ou tem alguns traumas, algumas dificuldades, e isso diretamente atinge seus filhos, né? Então vem as suas dores, e como é que a gente pode fortalecer? Porque não existe mulher forte com filho fraco, não existe mulher forte com marido fraco. Então tudo que está em torno dessa mulher nos é importante. Absolutamente, a mulher, para a gente, ela é a protagonista. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente salva uma mulher, quando a gente fortalece uma mulher, a gente fortalece tudo. Mais uma vez, o Programa Empoderadas é um programa do governo que a gente já atendeu mais de 25 mil mulheres em todo o estado. Atualmente, a gente está vindo com mais 18 novos polos, a gente vai estar com 30 polos em todo o estado, até o final desse ano, até o mês, final de dezembro, a gente finaliza o trabalho com 30 polos no estado, e, se Deus quiser, né, e o nosso governador continuar com esse olhar de cuidado para as mulheres do estado, junto com o nosso secretário Matheus Quintal e o nosso prefeito, nosso secretário e todos os políticos que têm essa responsabilidade com vidas de mulheres, sem dúvida nenhuma, a gente vai crescer muito, e só quem tem a ganhar somos nós, mulheres. Parabéns, Érica, muito, muito, muito boa a sua explicação. E eu queria acrescentar que tudo isso que você falou não quer dizer que a gente está deixando de lado a rede de proteção que já existe aqui na cidade. A gente vai fazer um trabalho conjunto. Estou falando a gente porque eu sou mulher, sou cidadã, sou militante, sou feminista e tenho responsabilidade com essa causa, de uma vida inteira, né, minha, que foi sempre dedicada a isso. Então, o que eu quero clarear é que tudo isso que a Érica tão bem pontuou não é vamos dizer assim, o Estado agora está entrando na rede petropolitana, absolutamente. Ele está complementando, está enriquecendo, está colocando mais água nessa fervura petropolitana que a gente precisa. E por isso que eu quero ouvir um pouco agora o nosso secretário de Assistência Social, Hugo, e a Marjorie falando como que ela vai desenvolver aqui esse projeto que a Érica também explanou. E até dizendo para a Érica aí as coisas que ela ainda não está sabendo que já está funcionando. Isso é uma beleza, eu estou adorando essa história. Então, agora, petropolitanos, a palavra está com vocês dois aí, que estão no mesmo quadradinho aí, vamos falar junto. Tá joia. Ana Maria, primeiramente, um prazer em falar com você, estar de novo contigo aqui, podendo estar batendo esse papo. Queria mandar um abraço forte para a Érica, pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas já tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, pelo amor que ela tem, pelo que ela faz. Pela causa. Pela causa e pelo programa, né? O amor que ela tem, a dedicação que ela tem. Isso é muito bacana, nem sempre a gente consegue enxergar isso, né? As pessoas estão engajadas no que faz. E eu vi isso na Érica e falei com ela no dia do evento. Falei, poxa, eu fiquei impressionado com o amor que você fala do programa, né? E assim, para mim foi uma surpresa. Eu vou deixar a Marjorie falar primeiro, mas para mim, só para comentar na questão do dia do evento, como que o próprio prefeito, né? Agradecer o prefeito Ingo Ramos, sem ele não poderia ser possível. Agradecer meu amigo, o secretário de Estado, Matheus Quintal, que graças a Deus é petropolitano, né? Ajuda a gente com tudo que a gente pede aqui. O Matheus é um parceirão, não só no Empoderados, mas em todas as outras conquistas que Petrópolis teve nesse período agora, com a ajuda do governo do Estado. Então, agradecer ao Matheus, uma pena ele não poder participar, mas sei que a agenda dele deve estar muito cheia, que ele faz questão de estar sempre participando aqui em Petrópolis. Obrigada por você estar conosco, por estar com a mulherada nesse negócio aí, porque é importante um homem feminino nesse sentido, de entender a nossa luta, a nossa necessidade de ser protagônica da sua própria história, que tem que ser uma história de paz, tranquilidade e sucesso. Não pode ter violência. Exatamente. Não é isso? Não pode ser diferente disso. Vamos aí, Marjorie, fala para nós aí. Como é que fica essa parte operacional do programa, que a Érica já explicou tão bem? Olá, Ana, tudo bom? É um prazer falar com você. Quero agradecer a Érica, porque ela luta incansavelmente pela causa.
secretário também, que está com a gente na correria para a gente começar a atender essas mulheres o quanto antes. Inclusive, no ano passado, na pandemia, o Empoderadas fez uma ação social de 3 toneladas de cesta básica para as nossas alunas, e a gente está sempre tentando acolher de todas as formas, assim como a Érica disse, psicologicamente e com as técnicas que são diretamente comigo. Nós estamos com as aulas no Polo do Centro todas as segundas, com 2 turnos, o turno da manhã de 9 às 10h30 e o turno da noite de 7h30 às 9 da noite. E temos também o núcleo no CRJ, que funciona às quartas-feiras, só no período da noite, às 7h30 às 9. E a gente está correndo contra o tempo para poder, junto com o secretário, para poder abrir esses outros 5 polos, porque as comunidades, infelizmente, sofrem mais com isso, principalmente com a pandemia. A gente tem um número significativo de violência doméstica, principalmente a infantil, e a Érica, vou passar daqui a pouquinho a palavra para a Érica novamente. Nós vamos inaugurar em 2022 o Empoderadinhas, que é um atendimento para crianças a partir de 4 anos, e quero convidar todas as mulheres a fazer parte do programa. Atualmente, a nossa turma são a partir de 12 anos, 12, 13 anos, a gente já consegue estar fazendo esse atendimento. 13 anos, Marjorie. 13 anos. E agora, em fevereiro, Érica, a gente consegue o Empoderadinhas. O Empoderadinhas está, acredito que talvez janeiro, se Deus quiser, está caminhando bem legal, e acredito que Empoderadinhas a gente simultaneamente, assim que a gente tiver o lançamento nacional, todos os polos onde estiver Empoderados, a gente vai estar lançando Empoderadinhas, que são aulas de prevenção e enfrentamento ao abuso e violência contra meninas de 4 a 12 anos. Acontece nas escolas, Empoderadinha? Vai ser nas escolas? Pois é, Ana, eu estou com uma agenda marcada com a Secretaria de Educação, talvez sim, eu estou aguardando ainda os trâmites aqui por cima, né, de por onde a gente vai desenvolver, mas o Matheus não quer deixar fugir da nossa mão aqui. Mas, enfim, vale lembrar que aonde estiver Empoderados, independente por onde a gente vai fazer, mas aonde estiver Empoderados, a gente vai estar fazendo Empoderadinhas. É importante colocar, Ana, que, infelizmente, segundo o último Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 70% dos estupros cometidos no nosso país, né, exatamente 68,9% dos estupros cometidos no Brasil são cometidos contra menores. Né? Muitas das nossas mulheres não vivem numa situação de abuso, mas, infelizmente, elas trazem esse trauma ainda que foram ocasionados ainda na sua primeira infância. Né? E pela ONU, o abusador número 1 é o próprio pai. Então, para a gente poder frear o número de mulheres vítimas de violência, a gente precisa fortalecer e empoderar as nossas meninas, as nossas crianças, né? Senão a gente não vai conseguir vencer. A gente precisa fortalecer e empoderar as nossas meninas, né? Dar direcionamento de como elas devem agir, saber que elas devem confiar na gente, como é que a gente vai estar ali para estar prestando todo o acolhimento e direcionamento para a gente estar ali salvando, ressignificando, né, a vida de uma menina, né, empoderando a vida de uma menina. Mais uma vez, não são todos os pais que são abusivos, né, mas a gente tem abusos. Acho que no mês passado a gente teve uma matéria de grande repercussão, um caso que foi numa farmácia em que numa ótica, em que um atendente vai para trás do balcão, supostamente por trás, para esconder da visão dos pais da responsável daquela criança que estava ali, e aí ele pega a mãozinha da criança e a conduz para a sua genitália. Isso foi flagrado pela câmera de segurança. Então, assim, a gente precisa fortalecer as nossas meninas. E o Empoderadinhas, sem dúvida alguma, já é uma realidade e que logo, logo a gente vai estar chegando aí com vocês. Que bom, que bom. Volta para a Marjorie aí. Fala, Marjorie. Então, Ana, atualmente nós temos
60 alunas matriculadas no polo do CRJ e 75 matriculadas no polo do centro. E nós não temos limite de inscrições. Nós vamos acolher a quantidade de mulheres que vierem. Nós estamos de braços abertos, vai ser um prazer atender todas as mulheres. E já estamos com as aulas, inclusive ontem tivemos a aula. E estou à disposição para somar, junto com o secretário, o apoio que a gente vem recebendo. E quero agradecer imensamente por poder fazer parte desse projeto maravilhoso. Então, eu peço agora ao secretário aí que eu sei que da Érica a gente vai ter todo o apoio sempre, mas o secretário tem que insistir também na abertura desses núcleos nos distritos, porque a gente tem um problema sério, que é o deslocamento das mulheres do distrito aqui para os núcleos do centro do primeiro distrito. Não tem dinheiro, gente, para pagar passagem, né? Elas têm filhos, é complicadíssimo. Então, o núcleo distrital, o núcleo, viu, Érica? Ana, deixa eu te falar, isso a gente conversou, foi uma das coisas até que foi o próprio prefeito e o próprio secretário que trouxeram isso para mim, de como que a gente poderia estar levando esse atendimento, indo até a comunidade, indo até os distritos, né? Então, assim, pedir, a gente vai estar fazendo um trabalho itinerante, a gente vai estar também indo até essas mulheres, indo até esses distritos, fazer esse atendimento, levar essa ferramenta para essas mulheres. Então Érica, sem dúvida, eu quero sugerir, posso sugerir? Claro. A gente tem aqui o ônibus Lilás, que é o único ônibus Lilás do interior do estado, porque os outros estão na cidade do Rio de Janeiro. Então, você usar esse ônibus Lilás junto com a Marjorie para ir aos distritos divulgar o programa, entendeu? Falar o que o programa faz, como é que ele funciona. Essa história do tatame, eu acho que é um apelo extraordinário, entende? Porque é um outro tipo de abordagem. Né? A gente não chega vitimizada, nem revitimizada. Claro, a gente já vem com uma coisa de fortalecer. Sabe o que é legal, importante. Ana? Ana, as mulheres pensam que a gente vai ensinar elas a bater no marido. Aí sai mulher de tudo quanto é buraco. Que coisa boa! Mas olha, Ana, fica muito tranquila em relação a isso, porque essa é uma preocupação do prefeito. Foi colocado para o prefeito, junto com o secretário, na minha presença, na presença do secretário, do Hugo e também da Marjorie, que a gente vai estar fazendo esse trabalho fortemente, chegando até a comunidade. Não nos interessa só atender parte da população, nos interessa levar literalmente esse trabalho, e a ordem do nosso governador e do Matheus é levar o trabalho aos 4 cantos de todo o estado do Rio de Janeiro, e aí em Petrópolis não vai ser diferente. A gente vai estar fazendo um plano de trabalho, de articulação, ainda todo esse mês de dezembro agora que se inicia, né, que está se iniciando, para a gente estar fazendo essa articulação, que a gente vai entrar com um trabalho literalmente com muita força e proporcionando e levando empoderamento para as mulheres daí, indo até a porta delas, indo até elas. Não, eu quero te dizer, olha, a gente vai estar. E muito bom saber dessa ferramenta do ônibus. 1 minuto para vocês se despedirem, eu agradecer e eu te falar que Petrópolis é um município, como você já conhece, comprido, entendeu? Então, eu fico pensando na Posse lá, que é o meu distrito, no Brejal, que se vocês não chegarem lá, as mulheres não vão vir aqui, entendeu? É isso que eu ia falar, que, na verdade, quando teve o evento da Érica, foi falado em 3 polos para Petrópolis. E uma das preocupações, tanto do prefeito quanto do Matheus, era atender todos os distritos. Então, a gente vai fazer um polo na Posse, a gente vai fazer um polo no Quitandinha e um outro ali perto de Itaipava, para Correios, Nogueira, para que pudesse. Isso foi uma preocupação, então isso já está no radar, né? E essa ideia do Lilás é maravilhosa, né? De a gente poder fazer algumas ações, tanto a Empoderadas, mas como também a SAS como um todo, né? De repente botar uma equipe do CRAS, botar uma equipe do CRES também para acompanhar o ônibus. Tem o CRAN, gente, o ônibus é ligado ao CRAN. Ao CRAN, isso. É ligado ao CRAN, mas da prefeitura, do município, tem uma ótima relação com todos lá do CRAN também. A gente poderia sentar junto, e a ideia foi maravilhosa da gente poder também estar ofertando mais essas oportunidades para essas famílias, né, para essas mulheres
famílias de forma geral, né? Então, já vou aproveitar, Ana, um beijo grande, prazer enorme estar falando com você, participando do seu programa, sempre uma honra, sempre que quiser estou à disposição. Mandar um abraço para a amiga Érica também, beijo grande, Érica, tudo de bom, e já estou te aguardando com o Empoderadinho. Já sei que vai ser janeiro, porque com você não vai deixar chegar em fevereiro. Então, um beijo grande, beijo a todos que estão nos assistindo, a população de Petrópolis, um beijo grande e estou aqui à disposição sempre para poder ajudar. Forte abraço a todos, tá? Fiquem com Deus. Marjorie. Então, Ana, a gente vai estar lá esperando todas as mulheres de braços abertos, às segundas no centro, às quartas no Alto da Serra, e vai ser um prazer a gente estar aí reforçando essa divulgação para a gente acolher um número máximo de mulheres. Obrigada, Érica. Obrigada, Hugo. E agradeço, Ana, a atenção ao nosso programa. Não, foi um prazer ter vocês dois aqui, você e o Hugo. E agora eu queria que a Érica se despedisse, mas se despedisse só do programa aqui. Até logo. Programa televisivo. Logo, não se despedisse de Petrópolis, nem se desligasse da gente, porque nós vamos ficar aí numa cobrança danada. De jeito nenhum. Petrópolis é um município que mora no meu coração. Eu adoro Petrópolis, adoro a gastronomia de Petrópolis, o clima de Petrópolis, as mulheres de Petrópolis, os homens de Petrópolis, enfim. Eu tenho um carinho muito grande por esse município e, sem dúvida alguma, é um até logo, tá, Ana? Conta comigo, pode contar com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com o programa Empoderadas. A gente está à disposição sempre para estar fortalecendo, tirando dúvidas, o que a gente puder estar levando de informações para poder agregar, ressignificar aí até mesmo salvar vidas. Contem com a gente, que a gente não vai medir esforços. Logo, logo a gente vai estar com os 5 polos instalados aí. E para mim foi um grande prazer poder participar e contem comigo sempre. Muito obrigada, Érica. Um abraço grande a você. E um abraço ao Matheus também, que não pôde participar, mas que eu estendo esse meu convite a ele, e um abraço carinhoso. E até o próximo programa, que eu tenho certeza que vocês vão vir para falar das empoderadinhas já. Terminando o programa de hoje, eu queria deixar para vocês uma mensagem do pastor Vitor Claveland, que faleceu no dia 21, depois de um acidente doméstico que provocou a sua morte cerebral. O pastor era uma pessoa assim, de uma entrada na comunidade e um entrosamento com todo mundo, independendo de religião e de credo. E naquela igreja dele, que era a MEV, que chamava Ministério do Encontro de Vida, tinha sempre um volume enorme de carros ali na Doutor Saep, muita gente na igreja, e o féretro dele foi uma coisa comovente, que começou na igreja e foi até o cemitério, acompanhado por carros, motos e pessoas a pé. Então, o pastor já tinha dito que nos mandaria uma mensagem, infelizmente não deu tempo, ele faleceu antes. Nós vamos, então, passar, terminando o programa, a mensagem que nós temos dele. No livro de Jó, capítulo 1, verso 21, Jó diz assim: quando ele sofre as suas maiores perdas e eles têm a notícia da morte de seus filhos e de muitas perdas da vida, ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Essa é a expressão que eu queria refletir com você durante algum tempo sobre o significado da vida. O que é a vida, pessoal? O que é a vida? Quando eu olho esse texto, eu e você, talvez a gente tenha a ideia clara de que a vida não é ter. A vida não tem a ver com o que a gente possui, embora possuir é bom, ter conforto é bom, ter uma boa condição financeira é excelente, mas o sentido da vida não está nas coisas, ou não está nas coisas. O sentido da vida vai além. Se eu venho sem nada e vou sem nada, a grande sacada da vida é o caminho.
São as amizades que a gente faz, a vida que a gente vive, os sorrisos que a gente dá, os abraços que a gente tem. São as pessoas que valorizam e nos incentivam a prosseguir. São aqueles que não nos deixam nos momentos de dor e até mesmo nos momentos de falha e erro. Tem pessoas que só vão estar com você nos teus acertos. Essas, posso te falar, não valem muito, porque elas só querem o que você pode dar. Mas outras vão segurar a tua mão nas horas mais difíceis, nos teus desacertos, nas tuas incompreensões, nas tuas perdas. Alguns dos amigos que você constrói na vida vão ficar para a vida toda. Isso é o que importa. Agora, num sentido maior ainda, num sentido sobre-humano, o melhor da vida é você ter a oportunidade de encontrar Cristo. Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo: quem me encontra, encontra a vida. Quem me encontra, encontra a eternidade. Quem me encontra, encontra a luz. Quem me encontra, encontra o caminho. Quem me encontra, encontra amor e perdão. Não deixe tua vida passar sem encontrar Cristo. Beijo no teu coração.